a tese de que a gente precisa artificialmente baixar juros para estimular crescimento fracassou no governo Dilma e não é agora que vai funcionar. Eu vejo o governo Lula atacando o Roberto Campos Neto, né, por causa da taxa de juros, como se fosse um número que ele tirasse o Roberto da cabeça dele, né, e não o resultado da situação fiscal do país. Né? O governo, ele quer... o Haddad finge que está comprometido com austeridade fiscal, aumentando a arrecadação, né, cada vez mais buscando frentes para tributar, para arrecadar mais, mas o governo nunca fala em corte de gasto. Né? Aliás, quando, por exemplo, uma Simone Tebet da vida vai falar sobre desvinculação das receitas da União, tem um escândalo, né, dentro do governo falando que isso é um absurdo, que não pode ser feito, como se fosse razoável a gente ter mais de 90% do orçamento sendo despesa obrigatória e a gente não podendo revisar se o gasto está funcionando, se ele não está funcionando, se ele é bem feito, se ele é mal feito. Fazer o spending review, né, que é o que se faz no mundo desenvolvido, né, saber o Congresso e o governo analisarem se as despesas estão sendo bem aplicadas, se... tá num volume aceitável ou não, né? E é uma avaliação que a gente não faz aqui, né? O presidente da República manda se a gente tem despesas discricionárias não obrigatórias, mas que na prática boa parte são obrigatórias, como conta de luz, né? Entra de ministérios, de repartições públicas, entra no orçamento discricionário, mas na prática é obrigatório. Então, a gente está falando na prática de o presidente da República mandar em 8% do orçamento, na prática, né? E aí, quando se fala em corte de gasto, em desvinculação de receita, fazem um escândalo como se fosse o fim do mundo, quando na realidade nenhum país se desenvolveu tendo um orçamento tão engessado quanto o nosso. Então, tem muito ataque contra o Roberto Campos Neto, mas a taxa de juros é o reflexo do preço do dinheiro, né? O reflexo da situação fiscal do país, do governo não fazer nenhuma sinalização de corte de gasto. E aí, quando o governo não dá o exemplo, todos os outros poderes também vão querer aumentar os seus gastos. E aí o Congresso Nacional quer bilhões de emenda de comissão para substituir o orçamento secreto. O Judiciário quer quinquênio para ter aumento de salário. Então, você tem despesas cada vez maiores com a elite política, com a elite do Judiciário, com a elite do Ministério Público, com a elite do funcionalismo público federal. E o governo demonizando, né, o Campos Neto como se ele fosse o responsável pela taxa de juros como ela está hoje. Ainda mais considerando que os 4, salvo engano, vocês me corrigem se eu estiver errado, indicados pelo PT, votaram junto. Né? Então, assim, e aí? Qual que é a culpa é dele? E o próprio pessoal que vocês indicaram votou junto, acompanhou a votação. E aí? Né? Qual que é a justificativa? Então, eu acho que ele sofre essa campanha. É como... Em 1984, né, o Goldstein, né, que era sempre o inimigo externo que o regime totalitário utiliza para jogar toda a responsabilidade do que está acontecendo de ruim. Né? Ou então, ainda no mesmo livro, ora você está em guerra, você sempre está em guerra, você sempre precisa de um inimigo externo, ora você está em guerra com a Eurásia, ora você está em guerra com a Lestásia. Então é sempre uma justificativa de precisar ter um vilão, precisar ter um inimigo para justificar o próprio fracasso do governo. Né? Perfeito. Cara, você trouxe acho que isso é um ponto interessante que você trouxe. Eu vi muita gente me questionando, que eu coloquei no Instagram, eu falei, olha, pessoal, né, o Banco Central decidiu manter a taxa de juros porque a expectativa de inflação está subindo. E o objetivo do Banco Central está claro lá. Qual que é o objetivo do Banco Central? Proteger a nossa moeda. Então ele tem uma meta de inflação, que teoricamente, né, vai correndo o poder da nossa moeda, de 3% ao ano. Se a expectativa de inflação sobe, ele fala, opa, eu sou o guardião da moeda, pô. Se a expectativa de inflação tá subindo, é melhor eu parar de cortar os juros enquanto eu não vejo esse negócio voltando. E aí as pessoas começaram a me questionar. Então por que o Banco Central não muda a meta de inflação? Aí eu falei, olha, tem alguns pontos aqui. Né? Aí começaram do Roberto Campos. Então vamos lá, né? São 8 diretores e o presidente do Banco Central que votam, 4 indicados acompanharam, todo mundo foi para manter a taxa de juros. Aí já é um ponto. Segundo, não é o Banco Central que define a meta de juros, é o Conselho Monetário Nacional, formado por Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a meta de inflação, perdão. Meta de inflação. Fernando Haddad, ministro do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Então, de 3 votos, teoricamente ali, o governo hoje, né, as pessoas indicadas pelo governo teriam 2. E na última reunião do CMN, decidiram por manter a meta de inflação em 3%. Então, se você acha que a meta de inflação está baixa, você
deveria estar falando, pô, não brigando com o Roberto Campos. Você deveria estar falando, ô Haddad, ô Simone Tebet, vocês estão falando aí que o Banco Central deveria cortar a taxa de juros, mas quem manteve a meta de inflação em 3 foram vocês, pô. Então acho que esse é um ponto interessante.